Fala, galera linda, povo de Deus abençoado, que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, que ela faça sentido, que ela seja digerida no seu coração, que produza vida, que produza cura, que produza amor, que produza liberdade, libertação, e que você seja feliz, curado, curada na presença desse Pai Todo-Poderoso, porque foi para isso que Ele enviou a sua palavra, para nos curar, para nos libertar. Jesus falou não apenas uma vez, Ele diz, eu vim para buscar o que se havia perdido. Ele veio para salvar, Ele veio para curar. Tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que entristece não vem da parte de Deus. Porque o Pai enviou o seu Filho ao mundo para salvar, para curar, transformar. E é claro, na presença de Deus existe confronto, sim, existe correção, existe coisas desagradáveis que são para o nosso bem. E durante a palavra talvez existem pontos que a gente toca aqui e que às vezes a gente fica meio contrariado, mas saiba de uma coisa, Deus ama você. O Pai ama você, te valoriza e te recebe da maneira que você está. Ele não vai te amar quando você for uma pessoa melhor, quando você for mais maduro. Nós estamos falando numa série sobre maturidade, mas isso não significa que Deus vai nos amar mais quando nós formos mais maduros. Não. Nós podemos melhorar, nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos crescer, mas o amor do nosso Pai é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, essa é uma verdade que a gente tem que ter no nosso coração. E falando um pouco de maturidade aqui, eu quero trazer um ponto sobre maturidade. A gente já discutiu o assunto em alguns vídeos aí. Eu quero ler a carta aos Filipenses, capítulo 2, é um texto que eu amo muito e que faz muito sentido para nós quando se fala de maturidade, porque aponta a uma questão aqui muito importante. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. De sorte, meus amados, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, de sorte, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Assim também, efetuai a vossa salvação com temor e com tremor, pois, versículo 13, Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, prosseguindo aqui no nosso assunto de maturidade, eu vejo como um ponto tremendo para a gente abordar sobre maturidade, essa questão da gente transicionar dessa situação onde nós vamos fazer o que é certo porque nós temos que fazer o que é certo, porque alguém está mandando. Recebemos uma ordem e alguém está ali olhando e nós vamos ser fiscalizados por aquilo que foi falado e nós temos que obedecer porque nós temos que fazer o que é certo. Isso é muito diferente de quando o que é certo foi gerado dentro do nosso coração, está lá dentro. Então, se tiver alguém olhando, se não tiver ninguém olhando, se alguém vai conferir, fiscalizar, se ninguém vai conferir, se ninguém vai fiscalizar, aquilo não tem a menor diferença, porque está dentro. Por isso que Paulo fala assim, não só na minha presença, vocês são obedientes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência. Esse é um ponto da maturidade que eu acho importante a gente abordar. É a hora em que as nossas escolhas, as nossas decisões, elas
não são mais porque alguém ordenou, alguém mandou, eu tenho que fazer, eu tenho que orar, eu tenho que ler a Bíblia. O pastor chamou a gente para fazer um propósito de jejum. Não, é quando está dentro, é quando o coração amadureceu, a mente transicionou desse negócio de mandar, eu tenho que fazer, para uma coisa assim, eu quero. Deus tem operado em mim o querer e o efetuar. Então isso é uma transição da maturidade, isso é uma obra da maturidade na nossa vida. É quando não é mais necessário, porque está escrito. Onde é que José leu? Onde é que José leu que ele não podia ter um caso com a esposa de Potifar? Lá em Gênesis, quando a esposa do seu senhor quer ter um caso com ele, e ele, por que ele não aceitou? Naquele tempo, os servos tinham que se sujeitar aos seus senhores, inclusive na área sexual. Tinha que servir aos seus senhores, inclusive na área sexual. Por que José negou ter um caso com a esposa de Potifar? Onde é que ele leu que aquilo era adultério? Onde é que ele leu que não podia? Não estava escrito ainda. Não existia a lei, mas estava escrito no coração de um filho maduro, de um servo maduro. Inclusive ele responde para a esposa de Potifar: pecaria eu contra Deus? Onde é que estava escrito que ele ia pecar contra Deus se ele tivesse um caso com ela? Estava escrito nas tábuas de carne do coração. Entende? Vamos pegar como exemplo Abraão. Onde é que Abraão leu sobre a ressurreição? Abraão foi o primeiro homem a crer que Deus ressuscitava mortos. Quando ele caminha com o seu filho lá para sacrificar o seu filho em Gênesis 22, não está escrito que Abraão cria, mas em Hebreus capítulo 11, versículo 18, está escrito que Abraão acreditava que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac dentre os mortos. Estava escrito no coração de Abraão. É quando a gente amadurece e já não tem que ser mandado, olha, faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, mas nós sabemos que o Espírito testifica com o nosso espírito, como está em Romanos capítulo 8, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Há uma grande discussão, por exemplo, se dízimo. Dízimo é da velha aliança. Não, dízimo é da nova aliança. Dízimo não precisa ser praticado hoje. Tem que ser praticado, né? Tem uma discussão teológica sobre isso. Mas o primeiro dizimista, que foi Abraão, em Gênesis 15, ele não leu em lugar nenhum para devolver dízimo. Não estava escrito. Nem mesmo Melquisedeque pediu para Abraão devolver dízimo dos despojos para ele. Era uma coisa que vem da maturidade, do andar com Deus. Não estava escrito. Mas hoje está escrito, tem que obedecer. Não, mas não deveria ser assim, que não é assim que nós deveríamos pensar. Nós deveríamos pensar, eu tenho que fazer, eu tenho que estar na igreja hoje, por quê? Porque tem que ir. Eu tenho que abrir minha Bíblia para ler, por quê? Eu tenho que devolver dízimo, porque eu tenho que respeitar meu esposo, minha esposa, porque eu tenho que liberar perdão para aquela pessoa que me ofendeu, porque eu tenho que liberar. Gente, um dos pontos da maturidade é que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Quer seja numa ordenança, quer seja porque está escrito, ou quer seja porque eu amadureci e eu sei o que eu tenho que fazer para agradar o meu pai, para andar com meu pai, porque eu amo meu pai. Então esse é um ponto da maturidade aqui que nós estamos abordando
e que nós temos que desejar, almejar, ter como meta essa questão de ninguém mandou, né, dentro do ambiente empresarial, dentro do nosso serviço, ninguém mandou eu fazer aquilo ali, né? Pode olhar pessoas que se destacam, pessoas que crescem dentro de uma empresa, dentro de um ambiente corporativo, não são pessoas que os outros têm que viver mandando elas fazer tudo. São pessoas que vestiu a camisa, que está ali, que observa e que não está na norma, não está escrito na norma que eu tenho que fazer. Eu não sou pago para fazer isso. São pessoas que não amadurecem, essas pessoas. Agora aqueles que avançam, Jesus disse, se alguém te mandar caminhar 1 milha com ele, vai com ele 2. Então a bênção não está na 1ª milha, a bênção está na 2ª milha. Amém? Eu creio que o Espírito está testificando aqui no nosso coração e que esse breve videozinho, que acho que já é o 5º ou 6º, né, sobre maturidade, isso vai operar algum tipo de despertamento em nós, quer alguém tenha falado para fazer ou ninguém tenha falado. Está na norma, está no contrato, ou não está, mas está aqui nesse contrato aqui, ó, aqui dentro do coração de quem ama a Deus, dentro do coração de quem quer andar na presença do Deus Todo-Poderoso, do Altíssimo, dentro do coração de quem almeja um fardo leve, um jugo suave, porque foi isso que Jesus prometeu: vinde cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Essa prática da palavra escrita no nosso coração vai nos conduzir a fardos leves, a jugos suaves. Ore comigo por isso. Una sua fé comigo nesse propósito. Pai de amor, Pai de misericórdia, que nós possamos amadurecer nesse sentido. Oramos uns pelos outros. Eu oro por essa pessoa e ela ora por mim também, porque eu preciso amadurecer também. E peço que o Senhor levante pessoas para interceder também pela minha vida. E nós oramos uns pelos outros, Pai, para que seja despertado dentro de cada um de nós esse desejo do querer do teu coração, de ter um coração segundo o teu coração, de não precisar de ordenanças, de não precisar de leis, de não precisar de sempre alguém falando: olha, não faça isso, faça aquilo, olha, acorde tal hora. Não, nós queremos aprender a ser movidos pelo Espírito do Senhor, porque o Senhor não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas de poder, amor e moderação. Pai, te agradecemos. Obrigado por essa palavra, obrigado por esse videozinho, e que a palavra traga o efeito para o qual ela foi enviada. Nós te agradecemos de todo o coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Compartilhe esse vídeo, ore pelo nosso ministério, interceda, se inscreva no nosso canal do YouTube, porque conforme a pessoa se inscreve e coloca o like lá, a plataforma do YouTube entende que aquele conteúdo ali é relevante e ela libera e o vídeo acaba alcançando mais pessoas, tá bom? Forte abraço, Deus abençoe a todos, com carinho, com amor, do seu amigo e pastor Luiz Fernando. Beijo no coração e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.